Estúdio CBN. Agora 3h39, amanhã dia dos namorados, muita gente aí, como a gente já comentou, né, Guarizo, na correria ali para comprar o presente, reservar restaurante para quem vai de fato celebrar amanhã. Só que tudo isso, muitas vezes, custa caro e ao invés de agradar o parceiro, pode terminar em briga, viu? Eu já briguei com ex-namorada, por exemplo. Ela, vamos rachar a conta. Não, eu pago sozinho. Acontece, briga por causa de dinheiro, né? Pois é, e olha só, isso é comprovado por uma pesquisa da Serasa, uma pesquisa feita aí especialmente para essa data de Dia dos Namorados. Olha só, mais de metade dos entrevistados, 53%, atribuíram dinheiro como principal motivo de brigas, viu, entre casais. 65% disseram que preferem aí conversar de forma aberta sobre o tema com o parceiro e 58% organizam já esse planejamento financeiro em conjunto. E aí tem alguns dados também, olha só, que chamam a atenção: 4 em cada 10 brasileiros já ficaram com o nome sujo por causa de um relacionamento. Aí, eu falei brincando a história do restaurante, mas, Sim. Por exemplo, quando se compra um imóvel, um carro junto. Uma coisa é a conta do restaurante, outra é o investimento, né? Tem que ter muita conversa, Pode né? dar briga mesmo. Pois é, olha só, 45% dos entrevistados já contraíram dívidas do parceiro, mesmo depois do término aí da relação. Essa aqui também, olha, me chamou a atenção, viu, Guariza, esse dado. 24% se dizem dispostos a investigar a vida financeira de alguém antes de se envolver romanticamente. Meu Deus do céu. Pois é, e olha só, olha isso. Sai fora. 1 em cada 10 brasileiros já investigaram o score e o CPF do parceiro antes de assumir um compromisso sério. Meu Deus do céu. Pois é, e é sobre isso tudo que a gente conversa agora com a Aline Vieira, ela que é especialista em educação financeira da Serasa, que fez essa pesquisa. A Aline fala conosco aqui ao vivo. Oi, Aline, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Obrigada aí pelo espaço. Bom, Aline, pessoal, não tá para brincadeira, né? A gente estava lendo aqui as informações da pesquisa, o assunto, né? E dinheiro, ele é tão importante à vida financeira que tem gente que investiga isso antes mesmo de assumir um relacionamento, né? A pesquisa, ela trouxe esses dados aí curiosos, né? Sim. Mas que mostram uma realidade financeira que deve ser muito bem alinhada antes mesmo de pensar em construir um futuro em duas pessoas, né? Uma coisa séria mesmo, o planejamento, ele é essencial, não só para a vida particular, mas também em dois. Aline, quando, por exemplo, a pessoa fica com o nome sujo, né? Ela fica individualmente, né? Porque, por exemplo, se é um namoro, não tem um contrato de casamento, e eu dei até o exemplo aqui, se compram um carro juntos, aí termina o relacionamento, a dívida fica com uma pessoa só. Exato, fica com uma pessoa só. Então, por isso que é tão importante, inclusive, algo que acontece em muitos relacionamentos que a gente vê aí durante os feirões da Serasa, pessoas que emprestam um nome pro parceiro, para a parceira, emprestam o CPF para a pessoa adquirir um cartão de crédito, por exemplo. E aí depois terminou, né, o relacionamento, aquela dívida lá não foi quitada. Então fica aí essa lembrança não tão positiva, né? Pois é, até para evitar esse tipo de situação, né, Aline, quais são os cuidados que você recomendaria aí para as pessoas, né? Isso mesmo em uma relação que a gente fala de um namoro, né, mas também em outro tipo de relação, uma união estável, por exemplo, que não está formalizada ali. Exato. Mas enfim, já existe, né, uma união estável. Qual que é a dica para evitar esse tipo de situação? Bom, vocês falaram de um dado aí curioso, né, que as pessoas investigam a vida financeira antes de entrar no relacionamento, que o estudo ele trouxe esse recorte, mas é muito importante a gente ter mesmo entender um pouco mais sobre a expectativa e realidade financeira pro casal, para entender se estão mesmo olhando para o mesmo caminho, se o estilo de vida é parecido, porque a gente sabe que custos, né, por exemplo, restaurantes, algumas assinaturas também que as pessoas costumam fazer, isso também custa, né, um dinheiro. Então, quais que são os gostos daquela pessoa? Será que tem compatibilidade nas finanças? Isso é algo que aqui na Serasa a gente tem falado muito agora nesse período com mais ênfase, porque o planejamento antes, durante, é muito importante. Então, falar abertamente, não ter vergonha de falar, putz, não estou conseguindo arcar com esse custo, dividir as contas quando possível, são atitudes que podem fortalecer a relação e evitar também que vire uma dívida, uma bola de neve para o casal.
No caso, por exemplo, de contratos para imóveis, seja para adquirir, né, um imóvel juntos, ou então eles dividem o aluguel, tem como fazer conjuntamente isso? Ou o exemplo que eu citei do carro, né, que é um bem móvel, a conta vai ficar para uma pessoa só, Aline? Olha, existem casos que é possível, mas muitas pessoas podem também entrar com o nome de uma só, e aí é isso que você falou, depois a dívida acaba ficando com uma única pessoa. Por isso que é muito importante, mesmo não sendo um casamento, né, que é algo que já tem lá o papel comprovando aquilo, é importante, você vai morar com a pessoa, ter o contexto mesmo do histórico daquela pessoa, o compromisso dela financeiro, para ver se vale a pena mesmo entrar, principalmente porque o imóvel é um custo mais elevado, né? Então, o prejuízo vai ser maior. Então, dá sim para ser dividido, mas muitos dos casos, ainda mais quando é o começo, pode ser que uma pessoa queira assumir. E aí é importante ter esse cuidado muito claro, porque não existe nada que vai comprovar que depois você vai poder sair dali, né? Então, essa transparência no casal é fundamental. Justamente falando dessa transparência, né, Aline, esse é um assunto ainda que ele é muito delicado para algumas pessoas, né, a questão financeira. Tem gente que tem um receio de tocar nesse assunto, de repente, com o parceiro, e por isso existe tanto problema, tanta briga, né, relacionada a isso. Sim, sim. 49% dos entrevistados afirmaram já ter escondido algum problema financeiro do parceiro, quase a metade, então é um número bem expressivo. E quando a gente olha as principais causas do conflito, quando fala sobre finanças no casal, em primeiro lugar está decisões impulsivas, em segundo lugar tem a falta de planejamento, e em terceiro lugar, com 32%, são gastos excessivos com itens supérfluos, que não, para um dos dois não faz sentido. Então, realmente, causam conflitos que poderiam ser evitados, né? Com uma conversa e uma transparência. Bom, no caso da Serasa, por exemplo, quando uma pessoa ela fica com o nome negativado, são empresas, né, para quem essa pessoa está devendo, que acabam colocando o nome na Serasa, né, até que a pessoa pague a dívida, né? No caso, existe alguma possibilidade de denúncia, por exemplo? Alguém, ou casal, ou ex-casal, olha, eu fiz essa dívida por causa de tal pessoa, ou isso é na justiça? A Serasa não tem nada com isso, ela não pode limpar o nome de uma pessoa que teria sido, entre aspas, induzida pelo parceiro, pela parceira a gastar mais. Não, infelizmente não tem como a Serasa entrar nesse caso, assim. É algo que a gente vê, como eu falei, é bem comum a gente ouvir, às vezes, nos feirões, algumas pessoas se queixando, emprestei meu nome, emprestei meu cartão, a pessoa nunca mais me devolveu, meu parceiro, minha parceira. Então, não tem como mesmo. Porém, por isso a gente fala muito da importância da educação financeira antes. Então, a gente disponibiliza muitos cursos aqui no site da Serasa, a gente disponibiliza planilhas para casais se organizarem, disponibilizamos diversas ferramentas para que a pessoa não chegue nesse momento de ter que emprestar o nome, que é o nosso bem mais precioso, né? O nosso CPF. Então, uma vez isso acontecendo, não tem muito como a gente voltar atrás, principalmente se não é nada formalizando. Então, é bem difícil a situação, o ideal é evitar e se precaver. Isso evitar, né, no caso, ali não só emprestar um nome, mas de repente emprestar ali o cartão de crédito ou um dinheiro de forma informal, depois se acaba o relacionamento, a pessoa fica com a dívida sozinha, né? Exato, e aí não tem como cobrar, né? Sim. E é uma coisa que vai ter sido acordada entre os dois e não tem muito como contribuir. A gente nem chegou a falar da questão de quem tem filho, né? Aí muda alguma coisa? Olha, a pesquisa não olhou para esse recorte de filhos, Sim. Mas a gente vê nesses casos dos feirões, assim, muitas pessoas com filhos, sim. E comprar muitas mulheres, né, que estão cuidando do filho, emprestaram o cartão, a pessoa não está mais com ela, e aí elas precisam, por exemplo, remédio para os filhos, escola, tem que arcar com tudo isso, mas o trauma financeiro que ficou, né? Então, com certeza, se a pesquisa fizesse essa investigação, também teria ainda mais esse dado. Bom, agradeço muito aqui a Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, falando conosco sobre essa pesquisa, né, e a importância também dos casais discutirem e conversarem muito bem sobre o dinheiro, ter muito cuidado em relação a isso. Muito obrigada, viu, Aline, pela participação. Eu que agradeço, pessoal. Excelente tarde para vocês.
Muito obrigado para você também. Agora, primeira coisa, né? Conhecer a pessoa, né?